abençoados, bem-vindo ao canal do Ministério Sala da Graça. Eu sou o irmão Mac, falo de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte. Hoje eu quero continuar aqui com o estudo com o seguinte tema. Vamos aqui dar uma diminuída. Então o tema aqui é: por quem morreu Cristo? É uma pergunta, o tema. E essa é a parte 2 do estudo. A gente vimos a parte 1 e agora nós vamos aqui ver a parte 2 desse estudo. Então, eu aqui preparei o slide e depois eu vou vir com a parte 3. Então, vamos aqui continuar. Então, por quem morreu Cristo? Parte 2. Desde já eu recebo os olhos do vosso entendimento iluminado, desde já agradeço a Deus por tudo, pelos anjos que têm trabalhado ao nosso favor, Ele ordena anjos ao nosso favor. Eu declaro a vida de Jesus Cristo ressuscitado se manifestando em nossa mente, no nosso corpo mortal. Então, vamos ao estudo. Como foi visto no estudo passado, o anterior a esse daqui, a parte 1, nós falamos sobre essa questão que o sistema religioso, a religião, e é o que nós aprendemos desde criança, que quando Jesus foi crucificado na cruz, ele foi crucificado por todos os seres humanos, né? Mas não é isto que não é isso que a Bíblia ela nos diz, né? Então aqui eu vou mostrar, como já foi mostrado no estudo anterior, várias referências bíblicas, né? Várias referências bíblicas que mostra que Jesus de Nazaré ele foi crucificado não por todos, mas por muitos. Ok. Ele foi crucificado por muitos, mas quem são os restos? É isso que a gente iremos ver, ok? Então, como diz aqui, Cristo morreu por muitos e não por todos. Deixa eu só corrigir aqui, abençoado, slide. E não por todos. Ele morreu por muitos e não por todos. Mas quem é o resto? Os destinados. Então, eu estarei aqui expondo várias referências bíblicas, né, ou bíblicas, né, pode ser com palavras-chave, referências bíblicas. A correção aqui do português. Então, a gente iremos ver aqui várias referências que vai nos apontar para o tema, por quem Jesus, por quem morreu Cristo, parte 2. Então, vamos lá. Aqui eu vou ler o livro de Pedro, um livro aqui, foi escrito aqui aos judeus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo, ou pode chamar verso, tem gente que vai brigar, ou bater a cabeça, não é verso, não é poema, então isso é o de menos. Então vamos para a questão versículos ou verso. Então vamos ler aqui o verso número 8, que diz assim: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então aqui nós já estamos entrando aqui na questão: quem são? Se Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele foi crucificado por muitos, quem são os restos? Não por todos, mas quem são? O que sobrou, ele morreu por muitos, mas e os não muitos, quem são esses? Então a gente vai ver aqui. Então ele diz aqui, Pedro, então quem são os restos? Ele diz aqui: para o que também foram destinados. Ele fala aqui sobre
e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Quem era? Jesus de Nazaré. Para que aqueles que tropeçam na palavra, veja, tropeçar na palavra, não, sendo desobedientes, eles são desobedientes, eles tropeçam na palavra, eles tropeçam na pedra. Ele diz aqui, para o que também foram destinados. Veja que aí nós vamos falar agora dos destinados. Veja, não dos predestinados, que os predestinados são os muitos, os filhos de Deus. Então agora nós vamos aqui ver a questão dos destinados. Existem os predestinados e os destinados à salvação. Vamos ler mais um texto para aclarar o vosso entendimento. Judas 4. Olha o que diz aqui no livro de Judas, capítulo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Veja que assim que ele separou muitos para a salvação, ele separou os restos para a perdição, para esse juízo, escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor do nosso, e Senhor Jesus Cristo. Então, o que aqui lhe foram diz aqui, está bem claro, que estavam escritos para este mesmo juízo, por pessoas que foram destinadas para este juízo. Ele diz aqui, e negam a Deus, são os que não creem em Deus. A gente aprende que desde do início da nossa juventude, quando a gente aprende com nossos pais, um texto da Bíblia que diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, eu digo que é uma vacina que a gente recebe da parte de Deus, é o princípio da sabedoria. Você pode não entender nada da palavra de Deus, da graça, mas para você crer na crucificação, como que Jesus de Nazaré foi crucificado, e ressurreição, você precisa ter esse princípio. Você pode não entender nada relacionado à graça de Deus, à Bíblia, mas você tem esse princípio, que é o temor a Deus, temor reverencial. Então você sempre vai ter esse temor, que é o princípio da sabedoria. É o essencial para crer na crucificação e ressurreição, crer que Jesus de Nazaré, ele ressuscitou e hoje nós estamos, ou seja, Cristo habita em nós. Quem? O ressuscitado. Beleza? Então vamos a mais um texto. João 17:12. Diz assim, estando eu com eles, olha, quem era que estava com eles? Jesus de Nazaré, Jesus, conhecido como Filho de Deus. Então, os judeus não entendiam que Jesus de Nazaré era o próprio Deus, por isso que certa vez os discípulos chegou para ele, quem é Deus? Se tu me vê Deus. Então, Deus se fez carne, e como Deus precisa sempre de um corpo para falar com seus filhos, então ele se fez carne porque tinha uma missão. Qual era a missão? Tirar o pecado. Então ele precisava de um corpo. Então Deus precisou do corpo de Jesus de Nazaré para realizar o sacrifício, a ovelha ao matadouro, para tirar o pecado. Então ele disse aqui, estando eu com eles no mundo, veja, outra questão que as pessoas se enrolam é a questão de mundo.
no português, mundo é mundo, mas na Bíblia existe alguns mundos, né? O cosmo, como também, e os mundos espirituais, os filhos da salvação e os filhos da perdição, os destinados. Então ele diz aqui, quem disse? Jesus de Nazaré, ele disse, estando eu com eles no mundo, guardava-os, em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, os filhos da salvação. E nenhum deles se perdeu. Olha, veja que a salvação não se perde, porque não pode. Então, 99 ovelhas, se tiver uma desgarrada, ele vai atrás, ou foi atrás, né? Então, juntou tudo, tanto os judeus predestinados como os gentios predestinados, fez um só rebanho. Então, veja que essa questão de dizer que salvação se perde é um erro gravíssimo diante da palavra de Deus, diante da graça. Porque a salvação, o cristão, ele, quando Jesus foi crucificado, ele não foi crucificado para me salvar ou te salvar, não. Eu já falei, ele foi crucificado, está na Bíblia, para tirar o pecado do mundo. Porque existia uma separação entre Deus e os filhos dele, que era essa. Ele precisava se reconciliar. Então, devido ao pecado da queda de Adão, então todos estavam ali separados. Então, ele precisava reconciliar todos os filhos de Deus. Então, depois da cruz, todos os filhos de Deus, eles já nasceram, como você e eu tivemos o privilégio de nascer reconciliado. Me refiro aos filhos da salvação, os predestinados à salvação. Então ele diz aqui, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Veja que ele está afirmando, nenhum se perdeu, senão, aí ele vai, senão o filho da perdição. O filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então, os filhos da perdição, eles têm que se perder mesmo, o nome já disse, filho da perdição. Então, são os destinados à perdição, são aqueles que não têm o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor é com ele o mesmo Espírito. Aquele que disser que não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Aquele que disser que não tem o Espírito Santo de Deus, não é de Deus. São filhos da perdição. Então, os filhos da perdição, eles não creem na palavra, eles não creem em Jesus Cristo, eles não creem na ressurreição. Não. Eles podem até repetir o que eu falo, o que eu prego, o que eu ensino, mas crer não, porque a palavra de Deus diz que com o coração, com a boca se confessa. Mas com o coração, quando fala coração, é a mente, entendimento. Se confessa, com a boca se confessa, mas com o coração se crê para a justiça. Então, veja que são duas coisas diferentes. Confessar, eu confesso a palavra de Deus. Confessar não é o que o sistema religioso prega aí. Quem quer confessar Jesus? Não. Confessar é como Paulo disse, falei porque criei com a justiça. Com a boca se confessa, confessar a palavra, pregar o evangelho da graça de Deus. Aí é a verdadeira confissão. A verdadeira confissão. Não tem como negar. Eu passei muitos anos no sistema religioso acreditando em mentiras. Eu era um falso, como diz assim, irmão. Porque quem não está em graça, quem está na lei, não são considerados, a Bíblia chama de falsos irmãos. Porque eles estão vivendo um falso evangelho, um antigo pacto, que já caducou, que está obsoleto. Não, nós agora, os verdadeiros irmãos, estão no novo pacto, com a mente aclarada, iluminada, com o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, está na Bíblia. Mas o sistema religioso, ele insiste em confundir a mente dos abençoados.
Então vamos continuar aqui. Então Jesus disse aqui, nessa parte aqui diz o quê? Senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então vamos deixar claro que ele está falando de escritura, né? Existe os livros, depois eu falo da divisão aqui, como a Bíblia ela é dividida. Então ele está falando das escrituras, que já havia promessas escritas falando sobre os filhos da perdição. Isso aí a gente pode ver em Salmos, em vários textos da Bíblia. Ok? Vamos a mais um texto. Vamos a mais um texto. Vou ler esse daqui. João 14, 17. Bom, aqui no livro de João, aqui, 14, 17, diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber. Olha, ele está falando de mundo. Veja que existe mundos espirituais, mundo dos filhos predestinado e os destinados à perdição. Ok? Então, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, ele não fala do mundo cósmico, não, porque o mundo cósmico, o mundo dos filhos da salvação, eles já foram reconciliados. Paulo fala sobre a reconciliação. Por isso que pregamos o ministério aqui da reconciliação. Então ele diz aqui, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, ele estava dizendo que o Espírito habitava com ele. Está falando do Espírito aqui, o Espírito de Deus. Ó, habitava com os eleitos. Antes disso, veja que isso tudo é antes da cruz. Né? E ele diz aqui, ó, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Ele diz, e estará em vós, deixará de habitar e estaria em vós. Então, nós tivemos o privilégio de, uma coisa é habitar com alguém. Eu habito na casa tal, com meu filho, minha esposa e fulano de tal. E agora uma coisa é estar em vós, é estar em mim. Aqui, a Bíblia fala aqui, vaso de honra. Hein? Você colocar terra dentro de um vaso. Então é diferente de diz aqui, porque de habitar convosco e estará em vós. São duas coisas completamente distintas. Eu declaro que o Espírito Santo lhe convença. Eu estou apenas expondo aqui a palavra de Deus, mas quem convence, quem vai aclarar o teu entendimento, quem vai te dar essa sabedoria é o Espírito de Deus, porque não depende de mim. Eu posso pregar 365 dias para você e você não crer e você não entender. Por isso que Jesus disse para Pedro, disseste bem, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas Deus. Então, para você entender, para você ter a revelação desta palavra, que é aclarar, revelar é luz. Você está aqui, entra no quarto, ela está apagado, a partir do momento que você acende a luz, aperta o interruptor, tudo que está dentro daquele quarto é revelado para você. Você vai ver todas as coisas. Então, depende de Deus acionar aí esse interruptorzinho aí na tua mente para você crer, para você entender no que está sendo exposto neste momento. Então vamos a mais um texto. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo. Veja que está falando aqui. Então, quem que ele está se referindo? Aos filhos da perdição, aos destinados à destruição. Aqueles que não têm um espírito, são uma alma vivente, eles não têm um espírito. Então, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Qual o desejo dele? Que viemos andar conforme as obras da carne, que viemos não confessar o evangelho
da incircuncisão, a graça de Deus, é desejo dele, é todo o mal. Então ele diz aqui: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Veja que ele não se firmou na verdade. Ele não se firmou na verdade de Deus, no Evangelho, porque o Evangelho da graça de Deus, ele passou anos oculto para nós, até se manifestar, até ser revelado essa verdade. Depois da cruz, Paulo diz: eu lancei o fundamento, outro edifica sobre o fundamento, e cada um veja como edifica sobre o fundamento. Então, veja que o fundamento foi lançado, essa verdade. Por quê? Ele diz aqui: porque não há verdade nele, no diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Mentira aqui está se referindo ao Evangelho, quando não confessa a verdade de Deus, não crê, os filhos da perdição também não crê na verdade de Deus, não aceita a verdade de Deus. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ok? Então, o pai da mentira e há os filhos do pai da mentira. São os mentirosinhos, na brincadeira aqui. Então, vamos para o próximo slide. Agora vamos entrar aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos sair aqui dos livros históricos e dos livros judeus e agora entrar no novo pacto, que foi dado ao apóstolo Paulo. Então, 2 Tessalonicenses 3:2 diz assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Veja que a fé não é de todos. Existem dois aspectos da fé. A gente aprende isso. Está na Bíblia, Se você olhar depois da cruz, essa fé ainda não tinha vindo, porque essa fé ela veio através do Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Paulo disse lá em Romanos 10:17, a fé, ela vem pelo ouvir. Veja, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então essa fé não é que ela não esteja em nós. Essa fé ela está, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então essa fé, ela está em nós, ela precisa ser ativada. E essa ativação vem pelo ouvir e o ouvir do Evangelho da graça de Deus, a verdade. Deus ali aciona um interruptorzinho e essa luz acende e você vai compreender os ensinamentos do apóstolo Paulo. Então ele diz aqui: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então esses filhos da perdição, destinados à perdição, os filhos do diabo, ele não tem a fé. A fé é dos filhos de Deus. Por isso que Efésios diz que pela fé, e essa não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e esta não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito em Efésios. Então é um dom, um presente que nós recebemos do Senhor. Por quê? Recebemos porque merecemos, porque somos filhos de Deus, desde a eternidade lá, antes de sermos revestidos de carne. A pessoa dizer que é imerecido dom, não. Um presente de Deus. Se ele me deu um presente é porque eu mereci. Ninguém recebe nada sem merecer. Então, eu fiz jus. Então, onde eu fiz jus? Na eternidade, como filho de Deus. Aí, quando eu fui revestido de carne, como muitos foram revestidos de carne, então existe na nossa carne uma coisinha aí que o diabo foi destruído, mas ele deixou na nossa carne aí as obras da carne, as concupiscências ali, que está em Gálatas capítulo 5. É como uma ferida. Sara, mas fica a cicatriz. Então, ficou aí um rançozinho que a gente temos que dominar a nossa carne, que é manifestar os dons do Espírito Santo. E domínio próprio é um dom do Espírito Santo. É você não se deixar que a carne lhe domine, lhe governe. Ok? Então, como ele disse aqui, a fé não é de todos. Está escrito aqui em 2 Tessalonicenses 3:2. Então, não é todo mundo que tem a fé. Não.
Todo mundo, não é todos que tem, só os filhos de Deus que tem essa fé. E essa fé ela é ativada por meio da pregação do evangelho da graça de Deus. Então, esta fé ela veio, depois eu vou falar, trazer estudo do fé, e você vai ver que essa fé ela se manifestou através do evangelho. Por isso que Paulo disse em Romanos 10:17, eu citei, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, o ouvir da pregação do evangelho da incircuncisão. Aba. Vamos ler aqui Gênesis, vamos encerrar, deixa eu ver aqui o slide, o tempo. Muito bom esse estudo, maravilhoso. Passei anos da minha vida crendo que Jesus foi crucificado por todos. Que eu tenho que pregar para todos. Não, a Bíblia diz que eu não devo dar pérola aos porcos, nem... Não. A palavra de Deus é uma pérola. Então, a gente prega para quem Deus permite. Deus cria situações para que venhamos levar esse evangelho. Então, Deus vai criar. E aqueles que estão dormindo vai se despertar. Porque a palavra ela tem o poder de transformar. A Bíblia diz que a palavra de Deus cura até os ossos. Então, eu recebo a palavra de Deus como aquela profecia do vale de ossos secos. Então, quando a palavra ela vem, ela é ativada na vida do Filho de Deus, tudo se renova, tudo se transforma. Glória a Deus. Então, vamos ler Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher. Veja, ele está falando das duas sementes. Ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, a semente do diabo e a semente da mulher, os filhos da salvação. Esta te ferirá a cabeça, veja, pisa, foi destruído o diabo, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a serpente lhe ferirá o calcanhar, ok? Então, o diabo foi destruído, mas esse ferimentozinho aí, ele foi destruído, sarou, mas ficou ali na nossa carne, no nosso corpo carnal. Porque Deus não tem parte na nossa carne. Para Deus, a minha carne está morta, ele não vê. Por isso que Paulo ele dizia assim: não olhe ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o nosso espírito, ele é um espírito vivificante. Ele é o Filho de Deus. Então nós estamos aguardando a transformação, onde seremos despidos desse corpo carnal e revestidos de um outro corpo. Porque antes de sermos revestidos de carne, nós tínhamos um corpo na eternidade. E era um corpo angelical. É tremendo esse ensinamento da palavra de Deus. Então ele diz aqui: então, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre os filhos da perdição, está vendo? O diabo e a mulher, e entre a tua semente e a semente dos filhos da perdição, e sua semente, os filhos da salvação. Esta te ferirá a cabeça, a mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, veja aqui que ele fala aqui: esta te ferirá a cabeça. A mulher ferirá a cabeça, pisará, esmagará, destruirá, e tu lhe ferirás o calcanhar. Glória a Deus. Então, eu declaro desde já os olhos do vosso entendimento iluminados com essa palavra maravilhosa. E aguarda aí a terceira parte do estudo, porque esse daqui é a parte 2. E eu vou concluir com a terceira parte, para que você possa ter aí várias referências, não tem como contestar. Paulo diz: porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Eu não posso declarar outra coisa, eu só posso declarar a verdade, falar a verdade. E é aí que Paulo também lhe diz: procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiros, que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Então, a palavra da verdade, o entendimento, os ensinos da graça de Deus é a arma que você precisa para combater o bom combate. Então, é isso aí, desde já, abençoados. Espero que você tenha
recebido da parte de Deus esse entendimento e desde já venha passar a reinar em vida, caminhar aí pelo novo e vivo caminho que é o Evangelho da Graça de Deus. E é isso aí. Então, abençoados, glória a Deus. Até o próximo estudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para concluir se tem mais slide. Não, concluiu. Então é isso aí, um abração a todos.